Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à aula de hoje. Nela eu estarei demonstrando como nós podemos estar aplicando a regra de 3 simples na resolução de problemas. Trouxe aqui para vocês duas situações que nós devemos estar analisando ao retirar as informações dos nossos problemas. O que seria? Nós temos que verificar sempre se as grandezas são diretamente proporcionais, que é quando uma grandeza aumenta, a outra aumenta na mesma proporção, ou ainda quando uma grandeza diminui, a outra também diminui na mesma proporção, ou se as nossas grandezas são inversamente proporcionais, que é quando uma aumenta, a outra diminui na mesma proporção, ou vice-versa. Trouxe para vocês dois exemplos que demonstram exatamente essas duas situações e como nós devemos estar efetuando os cálculos para chegar ao resultado correto. Vem comigo. Temos aqui então o nosso exemplo 1, que diz que uma máquina produz 100 peças em 25 minutos. Quantas peças produzirá em uma hora? Já coloquei aqui as grandezas que estão no nosso problema, que são peças e tempo. Então, nós temos 100 peças em 25 minutos e queremos descobrir quantas peças essa máquina vai produzir em um tempo de 1 hora, que é igual a 60 minutos. Notem que eu coloquei aqui na grandeza tempo, o tempo em minutos para ambas as informações. Por quê? Para a base de cálculo, nós não podemos estar trabalhando com tempos diferentes nas nossas grandezas. Então, por isso que eu fiz a conversão. Também poderia ter sido convertido o tempo que está em minutos para horas e trabalhar com essa grandeza em hora. Mas eu achei mais fácil trabalhar aqui com a grandeza em minutos, já que 1 hora é igual a 60 minutos. E aí não teria números decimais para o nosso cálculo. Agora, o que nós temos que fazer é identificar se as nossas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Para isso, nós vamos começar analisando a grandeza onde eu tenho as duas informações aqui. Então, eu tenho aqui no tempo as duas informações completas e nós podemos verificar que de 25 minutos passou para 60. Isso significa que o tempo aumentou. Quando o tempo aumenta, nós vamos colocar uma setinha para cima. Depois de analisar a grandeza tempo, que é onde nós temos as duas informações, nós vamos analisar a grandeza onde nós temos o valor que nós queremos encontrar. E ela vai estar diretamente relacionada com a grandeza tempo. Ou seja, em 25 minutos, a máquina produz 100 peças. Trabalhando 60 minutos, ela vai produzir mais ou menos peças. Se ela vai trabalhar mais, é óbvio que ela também vai produzir mais peças. Então, nós teremos setinha para cima também. Quando nós temos as setinhas na mesma direção, então aqui nós temos duas setinhas para cima, nós sempre teremos grandezas diretamente proporcionais. Então, duas setinhas para cima ou duas setinhas para baixo, grandezas diretamente proporcionais. E, descobrindo o tipo de grandeza, nós já temos a forma para calcular essa minha regra de 3. Sempre que a grandeza for diretamente proporcional, nós vamos aplicar a regra da proporção, que diz que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Ou seja, nós vamos multiplicar as nossas grandezas em x. E aí nós teremos x vezes 25, 25x. 100 vezes 60, 6.000. O 25 passa para o outro lado, dividindo, para que a gente isole o x, e nós teremos x igual a 240 peças. Ou seja,
Em 60 minutos, a máquina estará produzindo 240 peças. Então, esta é a forma para a gente estar calculando uma regra de 3 quando a grandeza for diretamente proporcional. Vamos agora verificar como nós calculamos uma regra de 3 quando a grandeza é inversamente proporcional. Temos aqui, então, o exemplo 2. Com 6 pedreiros, podemos construir uma parede em 8 dias. Quantos dias gastarão 3 pedreiros para fazer a mesma parede? Já coloquei aqui para a gente as nossas grandezas. Então, o nosso problema ele está falando de pedreiros e de dias. Em 8 dias, 6 pedreiros constroem a parede. E eu quero saber em quantos dias 3 pedreiros vão construir essa mesma parede. Então, primeira coisa, nós temos que analisar essas grandezas. O que nós vamos analisar primeiro? A grandeza onde eu tenho as duas informações. De 6 para 3, diminuiu o número de pedreiros. Então, nessa situação, nós vamos colocar uma setinha para baixo. Agora, se 6 pedreiros constroem a parede em 8 dias, 3 pedreiros vão levar mais ou menos dias. Se diminuiu a quantidade de pedreiros, com toda certeza, eles vão demorar mais tempo para construir essa parede. Então, setinha para cima. Quando nós temos duas setinhas em direções opostas, nós temos aqui grandezas inversamente proporcionais. G e P. Então, grandezas inversamente proporcionais. E quando nós temos essas grandezas inversamente proporcionais, nós não vamos multiplicar em x, nós vamos fazer como? Multiplicar reto. Então, sempre que as grandezas forem inversamente proporcionais, em vez de fazer a multiplicação em x, nós multiplicamos reto. Então, aqui eu terei 3 vezes x, 3x, e 6 vezes 8, 48. Vamos isolar o x, o 3 vai passar para o outro lado dividindo, e nós teremos x igual a 16 dias. Ou seja, 3 pedreiros vão levar exatamente 16 dias para construir a mesma parede. Então, temos aqui as duas situações de regra de 3, quando nós temos grandezas diretamente proporcionais e quando nós temos grandezas inversamente proporcionais. Vocês, identificando os tipos de grandezas, podem ser aplicados 2 métodos para a resolução que vocês vão chegar no cálculo correto. Então, essa seria a aula de hoje. Espero que eu tenha conseguido sanar algumas dúvidas, que tenha ficado claro as duas maneiras de resolução de uma regra de 3 simples. Se gostou, dá um like, compartilha com os amigos. Não esquece de se inscrever no canal e de apertar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Até a próxima!